Olá amigos, olá amigas, eu sou o professor Denis Mello e hoje eu vou abordar um tema bastante relevante sobre os eunucos. Um tema que é abordado no meio da religião, no meio do cristianismo. Afinal de contas, quem são os eunucos? Bem, segundo Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo número 19, versículo número 12, ele declara quem são os eunucos. Ele classifica três tipos de eunucos, que são os eunucos que nasceram eunucos desde o ventre da sua mãe. A segunda classificação de eunucos são aqueles que foram feitos eunucos por causa dos homens. E a terceira classificação de eunucos, segundo Jesus, são aquelas pessoas que se fizeram eunucos pelo reino dos céus, para Deus. E temos base bíblica de Gênesis e Apocalipse sobre esses tipos de eunucos que Jesus ele relata no livro de Mateus, no capítulo 19 e no versículo 12. Bem, existem rumores, histórias, quero dizer, histórias com E e não com H, que os eunucos pode ser homossexual. E Jesus não quis falar de forma direta. Mas por que não? Por que Jesus não iria falar de forma direta? Até porque naquela época já existiam palavras, etimologicamente falando, que denominava já os homossexuais. Mas eu não quero adentrar sobre esse assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, é claro que Jesus está falando de pessoas que não eram aderentes ao casamento, porque o texto de Mateus fala sobre casamento e divórcio. E Jesus foi indagado pelos fariseus e pelos seus próprios discípulos sobre essa questão. É quando ele fala sobre os eunucos. Então, eunucos não são homossexuais, são pessoas que não são aderentes à prática do casamento, não sentem desejo sexual. São os eunucos. E, principalmente, os eunucos que nasceram já dessa forma. É nesse ponto que tem pessoas que avaliam que esses eunucos que Jesus está falando são homossexuais. Mas é evidente, biblicamente falando, teologicamente falando, que não. Que não é homossexual. São pessoas que não são aderentes à prática do casamento, à prática de relacionamento. Ora, homossexual é aderente a casamento. Homossexual sente desejo intimamente falando. Então, só aí já comprova que não é isso. Eunuco, para Jesus, são pessoas separadas. De Gênesis e Apocalipse você vai entender, porque tem personagens bíblicos que são eunucos. Por exemplo, Jeremias, o profeta Jeremias, Deus ordenou para ele não casar, ele não casou, ele não possuiu mulher, ele era um eunuco. Se você vier mais um pouco entre o Velho e o Novo Testamento, o precursor de Jesus Cristo, João Batista, também não tem referência que ele casou, que ele teve filhos, não tem referência. Biblicamente falando, em
uma interpretação mais aguçativa, não tem sentido nenhum de João Batista ter casado. Então ele seria um eunuco, até pela questão da sua vida. Ele foi preparado, separado para Deus. Ele nasceu de uma família religiosa. O seu pai, sacerdote Zacarias, sua mãe Isabel. Então, João Batista era de uma família totalmente rigorosa e respeitosa naquela época. João Batista, ele vivia no deserto. O seu alimento era gafanhoto com mel silvestre. A sua roupa era pelo de camelo. Então, é impossível que esse homem tivesse casado, porque ele vivia uma vida separada para Deus. Ele foi o precursor de Jesus. Não bebia vinho e nenhum tipo de bebida forte. Então não há relatos, biblicamente falando, que ele teve filhos. E por toda essa conjuntura interpretativa, dá para entender que ele era um homem totalmente separado por Deus. E você vai também entender que Jesus também era eunuco. Mas Jesus é filho de Deus? Sim, mas ele também veio como um homem. Jesus casou? Deu em casamento? Não. Teve namoradas? Não. Tem relatos bíblicos, teológicos, como já falei, não de histórias com não tem. Então Jesus também era um eunuco. Depois vem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também virou eunuco pelo amor de Cristo. Ele se fez eunuco depois da sua conversão. Então entra nas 3 classificações que Jesus declara lá em Mateus. Espero ter esclarecido um pouco para você, porque quero dizer, isso aqui é um estudo. Temos que estudar a hermenêutica do texto, fazer um estudo mais profundo sobre aquele texto, às vezes fazer uma exegese sobre todo o texto que abrange esses pontos a qual estamos tratando. Quero dizer para você que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não coloca nenhuma restrição para você vir até ele. E ele está de braços abertos para abraçar você. Você aceita o abraço de Jesus? Então, ele está querendo te abraçar. Quero, neste momento, agradecer a você que está assistindo esse vídeo aqui no Brasil, também fora do Brasil. Muito obrigado. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, Denis Melo Comunicação, curtir o vídeo e compartilhar com todos os seus amigos. Meu muito obrigado. Um grande abraço.